Esse é o melhor alimento para quem tem gordura no fígado. Nesse vídeo eu vou te falar 9 alimentos que podem ajudar o seu fígado, que são saudáveis do ponto de vista metabólico, que ajudam a sua saúde. Então é muito importante que você preste atenção em todos eles, porque eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai compreender como funciona e vai entender os principais alimentos, porque isso que é fundamental, assim que você consegue ter uma melhor saúde, e não tomando cápsulas ou suplementos que muitas vezes até vão te prejudicar. Então preste atenção nesses 9 alimentos, que eu tenho certeza que você vai conseguir compreender, isso vai ajudar muito a sua saúde e também a saúde do seu fígado. Bom, quais são os 9? O alimento número 1 são os vegetais crucíferos, como brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor. Porque os vegetais crucíferos têm muitos antioxidantes, sulforafanos, que tem esse potencial de ajudar a sua saúde. Tem vitamina A, tem cálcio, tem magnésio, tem muitas vitaminas que são benéficas para o seu corpo, para a sua saúde. Se você tem o fígado gordo, ou então quer cuidar melhor da saúde do fígado, os vegetais crucíferos podem sim te ajudar. E também são ricos em fibras. Tem poucos carboidratos. O que é isso? Tem uma concentração baixa de carboidratos e um baixo índice glicêmico, ou seja, é um alimento ideal para quem tem gordura no fígado, porque vai ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, vai ajudar com nutrientes o seu metabolismo, a sua saúde e vai ser fundamental, é um grande aliado os vegetais crucíferos. Ah, mas esses vegetais crucíferos não prejudicam a tireoide? Eu sei que muitas pessoas vão comentar isso aqui. Você sabe que eu leio os comentários e isso é um dos grandes mitos aqui da internet, que os vegetais crucíferos prejudicam a tireoide. Isso aqui não existe. Não vai fazer mal para a sua tireoide você comer brócolis. Pode comer todos os dias, tá bem? E de onde surgiu essa grande mentira? Foi um estudo pequeno em ratos, que os ratos que só comiam vegetais crucíferos desenvolveram bócio. O que é isso? A tireoide ficou grande e eles tiveram distúrbios hormonais. Porém, isso não aconteceu em humanos. Então é muito seguro para você, tá bom? Você, com certeza, não é um roedor e não vai comer só brócolis o dia todo. Então, isso não existe, não aconteceu em humanos. E esses vegetais são, sim, extremamente saudáveis. Então, um dos pilares da alimentação para quem tem fígado gordo são os vegetais. Eu vou destacar aqui vegetais crucíferos. O segundo alimento que pode te ajudar e muito também são as frutas vermelhas. As frutas vermelhas também têm um potencial anti-inflamatório, antioxidante, tem muitos nutrientes e eu vou destacar aqui a antocianina. A antocianina é muito estudada pelos benefícios para a nossa saúde. Não somente na pressão arterial, que pode ajudar quem tem pressão alta, que é outro ponto positivo. Muitas vezes essas doenças estão associadas, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, aumento de triglicerídeos. Então, frutas vermelhas como amora, morango, framboesa, mirtilo são saudáveis. E assim como eu falei do primeiro mito dos vegetais crucíferos, as frutas também são cercadas de mitos. E um dos mitos é que a frutose, o açúcar das frutas, poderia prejudicar o seu fígado. Isso aqui é uma grande mentira, tá bem? Não é esse tipo de frutose que prejudica. Depois eu vou te falar qual é a frutose, quais são os alimentos que mais prejudicam o fígado, mas eu já vou destacar aqui que as frutas vermelhas são extremamente saudáveis do ponto de vista metabólico para o seu fígado. Por todos esses nutrientes, vitamina A, vitamina C, também esse potencial anti-inflamatório. Quem tem gordura no fígado tem que consumir frutas, e as frutas vermelhas têm um baixo índice glicêmico, ou seja, não vão aumentar o seu açúcar no sangue. Muitas vezes a pessoa também tem diabetes, como nós já vimos, então é um ponto importante. E também vão te fornecer fibras que ajudam nesse controle
metabólica. Então, frutas vermelhas, nosso segundo pilar, as frutas. Depois eu vou falar mais sobre isso também, mas eu quero que você vá marcando isso. Se possível, pegue uma caneta e um papel e vá escrevendo isso, para você estruturar. Eu falei que esse vídeo ia ser muito útil, então vamos fazer valer a pena. Segundo pilar, as frutas. Número 3, ovos. Ovos são fonte de proteína. A clara tem proteína magra. Cada ovo, em média, tem 6 gramas de proteína. E nós sabemos que a ingesta de proteínas é muito importante para o seu metabolismo, para a manutenção da massa magra. E quem tem o fígado gordo também tem que ingerir uma quantidade mínima de proteínas. Se você consumir ovos, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde também. E quando eu falo em ovo, estou falando aqui ovo com a clara e com a gema também. Porque a gema tem nutrientes, vitaminas do complexo B, tem colina, tem vitaminas para a visão. Então a clara é muito saudável por causa das proteínas, mas a gema também, porque tem gorduras boas. Ah, mas eu ouvi falar que a gema tem gorduras saturadas, que as gorduras saturadas seriam prejudiciais para o fígado gordo. E aqui nós temos outro mito, tá bom? O que vai te prejudicar é o excesso das gorduras saturadas e não comer um ovo com a gema, tá bom? Então você pode sim comer. Ah, mas eu quero comer 10 ovos. Aí sim, você vai ter que ter um cuidado, porque pode gerar um excesso de gorduras saturadas, tá bem? Mas 1, 2 ovos por dia, isso é uma quantidade moderada, uma quantidade boa. Você não vai ingerir um excesso de gorduras saturadas, tá bem? Vocês sempre perguntam. Eu, por exemplo, eu como 2 ovos todos os dias. Às vezes eu como um pouco mais, porém faz parte da minha alimentação, da minha dieta. Não tem como eu falar que todo mundo tem que comer 3 ovos por dia, tá bem? Isso é um cálculo que tem que ser feito, mas em média 1, 2 ovos é uma quantidade muito saudável, combinado? O número 4, eu também quero destacar para vocês aqui, são as bebidas. Tem bebidas que podem ajudar o seu fígado. E não são aqueles shots de imunidade, shot para gordura no fígado. Não é essa enganação aqui. O que estou falando são as bebidas saudáveis, como café, chá verde e as bebidas cítricas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa aqui, mas o café tem muitos antioxidantes. Tem o tocoferol, que é vitamina E, tem os polifenóis, tem substâncias que têm um potencial anti-inflamatório. E tem muitos estudos com café e gordura no fígado, inclusive por inflamação causada pela gordura no fígado, a chamada esteatohepatite. Estudos mostraram que quem toma café pode reduzir as enzimas hepáticas elevadas por causa da gordura no fígado, tá bem? E qual é a dose do café? De 3 até 4 xícaras de café, se for o café coado. Se for o café expresso, 3 a 4 doses também. Se você exceder essa dose, aí pode ter alguns riscos, como 8 doses de café por dia também foram relacionadas com um aumento de algumas arritmias, como a fibrilação atrial. Então, pode ter esse potencial pró-arritmogênico, de causar arritmias, mas são doses elevadas. Então, marque a dose do café aqui para você pegar os benefícios e também não ter os riscos. Então, 3 até 4 doses seriam benéficas de café. Eu vou destacar aqui também o chá verde. Quem não gosta de café, o chá verde também é uma bebida que tem muitos antioxidantes, tem um potencial anti-inflamatório, menos estudos que o café, porém é uma alternativa para quem não gosta de café. E algumas populações que tomam muito chá verde, como os japoneses, os estudos também mostraram esses benefícios. Só tem que ter cuidado aqui que o chá verde tem um pouco de cafeína. Então, se você consumir essa dose de café, tem que moderar também no chá verde, tá bom? Muitas pessoas não sabem disso, que o chá verde tem cafeína, bem menos que o café, mas também tem. Se você toma muito chá verde, isso pode ser significativo, tá bem? E eu quero destacar que não são cápsulas de chá verde. As cápsulas de chá verde são prejudiciais e já foram relacionadas com inflamação no fígado. Inclusive casos, pessoas que tomaram cápsulas de chá verde tiveram
que ir para transplante hepático por causa de uma hepatite fulminante, uma inflamação muito grande no fígado, tá bom? Então é tomar o chá verde. E outras bebidas, se você não gosta de café, não gosta de chá verde, por exemplo, ou então quer misturar as bebidas, quer intercalar as bebidas, frutas cítricas como suco de limão, suco de maracujá, também podem ser uma opção, porque tem poucos carboidratos, tem muitos nutrientes, como a vitamina C, tem nutrientes que também têm um potencial anti-inflamatório e também não vão aumentar os níveis de açúcar no sangue, tem poucas calorias. Eu gosto muito do suco de limão. Agora, outros sucos, para quem tem o fígado gordo, você tem que ter cuidado, como o suco integral de uva, é muito concentrado em carboidratos, ou o suco integral de laranja. O suco de caixinha, então, nem se fala, depois eu vou falar mais dele, mas você tem que ter cuidado com os sucos. Mas esses que eu mencionei são saudáveis e você pode beber sim. Muitas pessoas ficam na dúvida, por que o suco de laranja não é saudável? A laranja é saudável, mas o suco não. Porque quando você faz um suco, você tem uma concentração muito grande de carboidratos, ou seja, tem uma carga glicêmica elevada. Cada copo de suco, em média, tem 6, 7 laranjas. E você retira as fibras que ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Então você tem uma bebida concentrada em açúcares, com índice glicêmico maior, bem maior do que se você fosse comer uma laranja. Então tem que ter cuidado com os sucos, esses que eu mencionei aqui, tá bom? Então, o nosso terceiro pilar, retomando antes, são as proteínas magras. O quarto pilar são as bebidas que podem te ajudar nesse processo e na saúde do seu fígado. O número 5, e também muito importante, são as sementes. E eu vou destacar aqui a chia e a linhaça. Eu gosto muito da chia e da linhaça. E para quem tem o fígado gordo, também podem ser uma excelente opção. Por quê? Tem gorduras boas, tem fibras que ajudam no trânsito intestinal, por exemplo, diminuindo o risco de câncer de cólon, mas também ajudam no seu metabolismo. Você fica mais saciado, você come menos. Chia com iogurte, por exemplo, ou então chia com uma fruta, vale muito a pena. Sem falar que é muito fácil de colocar, né? Você não precisa ter um preparo muito grande, você pode só adicionar ali. Então é muito prático e muito saudável. Outras fibras, como a aveia, por exemplo, para quem tem o fígado gordo, não é muito interessante, porque a maior parte da composição da aveia é de carboidratos, de açúcares, cerca de 60%. Então se você está cuidando dessa parte do fígado gordo, do metabolismo do açúcar, se você tem diabetes, tem que ter um pouco de cuidado com a aveia. Sem falar que você precisa de uma quantidade maior também de aveia. Agora, quem não tem nenhum tipo desses problemas que eu estou mencionando aqui, a aveia pode sim ser saudável. Eu gosto muito, só que eu não tenho fígado gordo. A aveia também pode beneficiar o colesterol, tá bom? Então, vamos lembrar do tema do vídeo, que é para o fígado gordo. A aveia não é interessante, é melhor você escolher a chia ou a linhaça. Sementes de abóbora também pode ser interessante. Qual que você gosta mais? E nosso pilar importante aqui, o quinto, vocês estão vendo que eu estou estruturando tudo? São as sementes. Você gosta desse formato? Eu demorei um tempo para estruturar, para ver como eu iria passar essa informação mais clara possível. Então, se você está gostando, ainda faltam 4 alimentos. Mas já deixa o seu curtir, já coloca a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Coloca sua nota também, mas vamos seguir. O número 6, os peixes. E eu não vou limitar aqui somente os peixes que têm ômega 3, como salmão, sardinha e atum. Vou colocar os peixes em geral, porque os peixes são fonte de proteínas magras. Vocês viram que as proteínas são extremamente importantes nesse processo de controle e cuidado com o fígado. Então, peixes. Se você tiver acesso a esses peixes que têm gorduras boas, como é o caso da sardinha, melhor ainda, porque essas gorduras também podem ajudar o seu colesterol, o seu fígado e a sua saúde. Mas não vou limitar, não. Vou colocar o asterisco que são melhores desse ponto de vista, porém, os outros peixes também são válidos, tá? Proteínas magras, os peixes. Número 7, o azeite de oliva. Por que o azeite de oliva? Porque o azeite de oliva tem propriedades anti-inflamatórias e tem gorduras boas também, que vão te ajudar nesse processo de cuidado com o fígado. Só vou destacar aqui
cuidado com o superaquecimento do azeite de oliva. Em outros vídeos eu falei sobre isso também, só que não deixei bem claro. Se você cozinhar em chama baixa, não tem problema. Até 180 graus, o azeite de oliva não vai perder as propriedades. Então é seguro refogar os legumes, por exemplo. Agora, se você utilizar a chama alta no fogão, que ele vai ultrapassar desse ponto de fumaça, aí sim pode ser um problema. Pode perder as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E também ele pode criar compostos irritantes. Tá? Então, temperaturas muito elevadas, uma chama alta, por exemplo, por bastante tempo, algumas pessoas utilizam, você tem que ter esse cuidado com o azeite de oliva. Tá bem? Não somente com o azeite de oliva, mas é a gordura que eu estou falando aqui no vídeo, porque isso também acontece com outras gorduras. Mas, então, vou destacar aqui o azeite de oliva, utilizá-lo para temperar saladas, por exemplo, eu gosto muito. Ou então, cozinhar com uma chama mais baixa. Aí sim é muito saudável. E qual é a dose do azeite de oliva? Os estudos viram que 7 ml de azeite de oliva já seria o suficiente para você ter os benefícios cardiovasculares para a sua saúde. E não vai ingerir também excesso de caloria. Não adianta você colocar muito azeite de oliva, que é um alimento saudável, mas é muito calórico, e você vai ter uma piora metabólica como um todo. Entendido? Então aqui as gorduras boas, o outro pilar do nosso cuidado com o fígado. Melhor essa palavra. E o número 8, e outro alimento muito interessante, que é uma fruta, que é o abacate. O abacate tem gorduras monoinsaturadas, que podem aumentar o seu colesterol bom, colesterol HDL. Também tem poucos carboidratos e pode ajudar na saúde do seu fígado. Se você tem o fígado gordo, nós já vimos que as gorduras boas são importantes. Só tem que cuidar com excesso de abacate também, assim como eu falei do azeite de oliva. E o número 9, e esse alimento aqui eu também gosto muito, que são as oleaginosas, como nozes, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, são excelentes para a saúde. Por quê? São fontes de nutrientes, como magnésio, zinco, que vão ajudar a sua saúde como um todo, e também tem gorduras boas. Tem magnésio. Então, são alimentos muito interessantes para a saúde do seu fígado. E agora, quais são os piores alimentos? Qual é o grande vilão quando o assunto é gordura no fígado? Eu vou te deixar uma sugestão para você seguir aprendendo. Você sempre pergunta, não tem nenhum alimento que vai ser benéfico. Vocês viram que você tem vários. E agora também eu vou falar os que você vai ter o maior cuidado, que você vai, de preferência, evitar. Você entendeu sobre a saúde do fígado? Então, continua aprendendo. Se você clicar nesse vídeo aqui, você vai descobrir qual é o grande vilão da gordura no fígado. Um abraço, até a próxima.